Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Hoje eu quero ler com você aqui os versículos 9 a 13 e vamos hoje fechar a nossa série na tentação de Jesus. Durante toda essa semana estudamos esse texto, aprendemos muito com ele, Deus falou comigo e com muitas pessoas em todos os outros dias anteriores e vai falar hoje também, eu tenho certeza disso. Inclusive, eu quero fazer um convite, não só para quem é novo aqui no canal. Normalmente eu começo convidando quem é novo no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, a estar conosco todos os dias de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, e sempre começamos o dia aqui mergulhando na palavra de Deus. Eu, uma turma maravilhosa, e você está convidado também. Mas hoje eu quero estender o convite para você que já faz parte aqui dos nossos devocionais. Tiago, já estou aqui há muito tempo, já conheço, tem sido uma bênção na minha vida, mas por alguma razão você não assistiu os devocionais dessa semana. Volta, assiste, eu tenho convicção que Deus vai falar contigo. Cada devocional desse é um sopro de Deus no seu coração. Tem pessoas que, quando não conseguem assistir o devocional do dia, né, já pulam para outro dia. Então, tem todo dia, pessoal, não gosto de assistir atrasado, eu quero só o daquele dia, o mais atual. Mas aí você perde, às vezes, uma palavra que pode dar uma virada na tua mente, no teu coração, na tua jornada. Então faz isso, revisita, pois eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Vamos lá, gente, Lucas capítulo 4, versos 9 a 13, vai estar escrito assim: Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui. Perdoe a tosse, gente. Pois as escrituras dizem: Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. E Jesus respondeu: As escrituras dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Olha que interessante. O final do versículo 13 aqui já poderia tranquilamente ser um tema de um devocional. Por quê? Diz que o diabo terminou de tentar Jesus e deixou até que surgisse outra oportunidade. Gente, Jesus, que era Jesus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele passou por desafios durante toda a caminhada dele. O que é que nos leva a pensar que na nossa caminhada vai ter um momento em que tudo finalmente ficará bem? Isso é um equívoco. Na verdade, esse é um lapso de esperança no coração humano que é mal trabalhado. Aí tem pessoas que pensam assim: olha, Thiago, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Aí se forma. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí se casa. Quando eu tiver filhos, perdão, eu vou ser feliz. Aí tem filhos. E vai sempre postergando a felicidade, sendo que são nos desafios da vida que Deus nos proporciona a alegria de estar em sua presença. Então, se o próprio Jesus teve desafios em toda a sua vida, nós também teremos. E não tem nada de errado nisso, gente. Mas, Thiago, eu me sinto cansado diante dos desafios da vida. Deus pode soprar renovo no teu coração. Não haverá nenhum dia onde você não terá nenhum problema. Nenhum dia da sua vida. Todos os dias da sua vida você vai lidar com situações, com desafios, com tentações. Mas sabe qual é a palavra boa, a notícia boa? É que o Espírito de Deus está conosco todos os dias. Está escrito uma promessa bíblica. Isso sim, é uma promessa bíblica. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, no melhor ou no pior dia da nossa vida, Deus estará conosco. Você crê nisso? Mas é interessante, gente, que no processo de tentação, Satanás ele faz 3 propostas para Jesus. E ele vai aumentando a sutileza da proposta. Satanás, ele é milhões de vezes mais inteligente do que a pessoa mais inteligente que você conhece. E ele vai ali aumentando, ele é muito ardil, ele é o tinhoso, né? Como falam, né? O capiroto. E na primeira tentação, ele diz assim: olha, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus estava ali 40 dias no deserto, muita fome. Ele faz a proposta simples. Se você é filho de Deus, pega o teu poder e transforma essa pedra aqui em pão. Observe que Jesus responde que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde com a palavra. Aí vem para a segunda tentação. Ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo e fala assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus olha e responde com ele para ele mais uma vez pela palavra. Está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Aí na terceira tentação, eu acho que Satanás pensou assim, olha, Jesus está sempre respondendo minhas propostas, com a palavra. Ele está sempre combatendo minhas propostas com a palavra. Então agora eu vou tentar ele com a palavra. Eu quero ver o que ele vai falar. Aí Satanás leva Jesus para Jerusalém, no ponto mais alto do templo, e fala assim, olha, lança-te daqui para baixo se tu és o Filho de Deus, porque está escrito. Gente, que loucura isso aqui. Satanás tenta Jesus com a palavra de Deus. Que loucura. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito, os teus anjos dará ordem, sustentará e tal. Tiago, onde é que está escrito isso? Esse aqui é um trecho do Salmo 91. Está na Bíblia isso aqui, de fato. É um trecho do Salmo 91, um salmo conhecidíssimo, que eu amo, sou apaixonado pelo Salmo 91, um dos mais lidos da Bíblia. Mas, vamos pensar uma coisa aqui. O que é uma heresia? O que é uma heresia? Eu vou trazer aqui um estudo teológico para você. Aí seria o caso de uma aula na nossa comunidade do discipulado. Mas de modo básico, mega resumido, a heresia é uma distorção do texto. A heresia é uma distorção da palavra de Deus. Ou é a palavra de Deus sendo aplicada de modo distorcido. Tá bom? Observe que quando Satanás vai tentar Adão e Eva no Éden, a conversa da tentação começa com um diálogo sobre a palavra de Deus. Como assim, Tiago? Não tinha Bíblia naquela época sobre o que Deus falou. Vai lá ler. A serpente fala assim, ó, Eva, o que é que Deus disse para vocês? Que vocês, se vocês comessem, vocês iriam morrer? Certamente não morrereis. Na verdade, você vai ficar igual a Deus. Ele distorce o que Deus falou. Entende? Ele traz ali, ele combate a palavra, porque a partir do momento que o fundamento da palavra sai de cena, meu irmão, abrem-se as portas do inferno. Quando a palavra de Deus, quando o fundamento da palavra sai de cena, esqueça. Aí toda sorte de loucura pode acontecer a partir daquele momento. Dessa mesma forma, assim como no Éden, ele começou dialogando pela palavra, aqui agora no deserto ele termina a tentação falando da palavra. Só que esta é uma heresia, é uma distorção da palavra. Tiago, mas isso está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia. Porém, a aplicação está distorcida. Sabe qual é o perigo aqui, gente? Eu quero trazer para vocês hoje a ideia do quão perigoso é viver e acreditar numa heresia. Pelo seguinte, vamos pensar aqui. Vamos pensar em alguns pecados como roubo, mentira, adultério. São pecados que, infelizmente, estão aos montes na nossa sociedade. Mas só observe que são pecados que as pessoas, a princípio, tentam esconder. Por que elas tentam esconder? Porque, no fundo, elas sabem que aquilo é errado. Não, Tiago, a pessoa tenta esconder o roubo porque ela não quer ser presa. Tudo bem, mas adultério hoje no Brasil não é mais crime. Por que as pessoas tentam esconder? Porque elas sabem que é errado. Observe. Eu conheço muitos que estão praticando o erro, sabem que é errado, querem sair e não conseguem encontrar forças para sair. E, na verdade, da nossa carne, da nossa forma, a gente não consegue encontrar força para sair de nenhum pecado. Quem nos tira do lamaçal do pecado é o Senhor Jesus. O pecado é uma areia movediça. Ela vai ali te sugando para mais baixo, para mais profundo e cada vez mais difícil de sair. E se não for a mão do Senhor para ir lá e te resgatar, meu irmão, esqueça, não sai. Então, mesmo a pessoa sabendo que é errado, ela tentando esconder, mas ela quer se livrar. Fala, Tiago, eu estou vivendo essa realidade, mas eu queria que fosse uma realidade diferente. Esse é um nível de corrente da alma, tá? Agora, olha só o que eu estou te trazendo aqui para você entender o dano de uma heresia. Se um adultério, um roubo, uma mentira, a pessoa ainda tenta esconder porque ela sabe que está errado, a heresia é o contrário. A heresia, a pessoa está errada,
e ela acha que está certa. Inclusive, na grande maioria das vezes, um herege é alguém que é vocal sobre sua crença. É alguém que defende aos quatro cantos a sua heresia e todo mundo que discorda dele, ele acha até que é perseguição. Porque a heresia, gente, é justamente esse nível mais profundo de correnteza da alma. E talvez você daí esteja dizendo, mas Tiago, se fulano está envolto na heresia, é porque ensinaram ele errado, ele é vítima. Nem sempre. Na verdade, nunca somos vítimas do pecado. O pecado, ele está na nossa natureza. Faz parte de nós. Nós é que desejamos aquilo. A função do tentador é só te oferecer a bandeja. Imagina que você está de dieta, né? Aí você vai ali para o aniversário, alguém te convidou, aniversário de uma pessoa muito querida, você não pode deixar de ir porque é uma pessoa muito querida. Mas você está de dieta, e aí passa o garçom lá aí o garçom passa com refrigerante. Você, não, estou de dieta. Aí o garçom passa com empada, não, estou de dieta. Aí o garçom passa com outro lanche, não, estou de quibe, coxinha, estou de dieta. Aí daqui a pouco o garçom passa com aquele brigadeiro. E você é apaixonado por brigadeiro. Aí você pensa, meu Deus, esse cara vai me fazer quebrar a dieta. Não, ele não está fazendo quebrar a dieta. Está fazendo o trabalho dele ali, sabe? Cabe a sua decisão decidir pegar aquele doce ou não. Claro que eu estou usando aqui um exemplo mínimo, né? Ninguém vai para o inferno, ninguém vai ser condenado por comer um brigadeiro, tá, gente? Só um exemplo. Mas o que eu quero te dizer é que uma heresia nada mais é do que um convite para você, como é que eu posso, com a palavra mesmo, não é encaixar, é para você, esqueci a palavra, vou usar encaixar, mas não é encaixar na palavra não, para você encaixar os seus desejos carnais na palavra de Deus. Não é encaixar a palavra, eu tô errando aqui a palavra, gente, eu esqueci aqui agora, não é encaixar, acomodar, lembrei, para você acomodar os teus desejos carnais, protegido, entre aspas, protegido pela palavra de Deus. Então, por exemplo, pensa aí, quantas pessoas têm o desejo de ficar rico no coração? E o desejo por riquezas é um dos desejos mais comuns da humanidade. Muitos estão escravizados por esse desejo. Note, não estou falando que está escravizado pela riqueza, não. Que tem alguns que, de fato, ficam tão ricos que ficam escravizados por aquela riqueza. Eu estou falando de pessoas que estão escravizadas pelo desejo. Passaram a vida inteira sem nem sequer chegar perto de ser rico. Mas o desejo lhes escravizou. Esse tipo de pessoa, normalmente, ela abraça toda pregação que fala sobre prosperidade. Todo pregador que destampa falando sobre prosperidade, vai ter a unção de prosperidade, a unção de riqueza, vai ter isso, vai ter aquilo, a pessoa corre atrás. Por quê? Porque ela está buscando algo na palavra de Deus que acomode o desejo do coração dela. Aí a Bíblia fala assim, ó, ou você ama a Deus, ou você ama a riqueza. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entende? Já há o desejo nela, e ele, por entender que a palavra de Deus é uma validação, procura um tipo de pregação, um tipo de palavra, um tipo de heresia que acomode aquele desejo. Por exemplo, hoje, uma das maiores heresias que existem no nosso país, que já varreu os Estados Unidos, que já varreu a Europa, causou um estrago violentíssimo na Europa. Violentíssimo. A Europa está sofrendo hoje, vai sofrer, infelizmente, ainda há muitos anos, por conta da hipergraça. Agora, a hipergraça não é coisa da geração atual, não. Ah, Tiago, essa geração aí. Não. A hipergraça é coisa dos tempos bíblicos. Os apóstolos já precisaram lidar com a hipergraça, perdão. Hipergraça é complicado, né? A hipergraça. E basicamente, deixa eu te explicar, porque talvez alguém esteja aqui dizendo, Tiago, esses conceitos são complexos demais para mim, estou chegando agora, não estou entendendo nada. Hipergraça basicamente é o seguinte, vou explicar de modo bem resumido, tá? Bem resumido. A hipergraça, ela anuncia uma graça que é barata, uma graça que é falsa, uma graça que salva, mas que não transforma. Basicamente, a hipergraça faz o seguinte, olha, Jesus morreu por todos os seus pecados, certo? Certo. Então, se Jesus morreu por todos os seus pecados, você pode pecar em paz. Porque Jesus morreu pelos seus pecados de ontem,
hoje e amanhã. Então você pode pecar em paz, não precisa se preocupar, porque a graça de Deus já salvou você, mesmo que você cometa todos os pecados, pode tocar o terror aí, não precisa mudar de vida. Olha que discurso sedutor. Sabe quem esse tipo de discurso vai pegar? Aquela pessoa que já quer meter o louco, que já quer colocar o pé na jaca, mas pensa assim, poxa, se eu fizer isso eu vou pro inferno. Poxa, se eu fizer isso, o negócio aqui vai complicar. As portas do inferno, as portas do céu vão fechar para mim. A do inferno vai abrir. É. E a hipergraça, por exemplo, vai pegar pessoas que não foram libertas do pecado, pessoas que querem, mas para não irem para o inferno, note, a fidelidade da pessoa não é por amor a Deus, é para não ir para o inferno. A partir do momento que ela foi informada dessa mentira de que pode fazer o que quiser que você não vai para o inferno, ela vai tocar o terror, porque ela vai colocar para fora a natureza contaminada dela. Agora vamos lá. Quem está aqui há mais tempo comigo já me viu falar várias vezes sobre discernimento de espírito. Nós precisamos discernir espíritos para saber o que está por trás de uma situação, de uma pessoa ou de uma ideia. E uma das formas de nós sabermos se uma ideia é boa ou não é tentando enxergar as consequências dessa ideia. Porque na minha, na sua cabeça, gente, na minha cabeça a minha ideia sempre vai dar certo. Na sua cabeça a sua ideia sempre vai dar certo. Olha o Brasil jogando uma Copa do Mundo, o país para. E todo mundo tem certeza que se o treinador fizesse o que ele está falando, o Brasil seria campeão. Ah, aquele treinador, se ele colocasse tal jogador em tal posição, se ele fizesse assim, 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 com certeza ele ganharia a Copa. Gente, milhões de pessoas, todo mundo tem certeza que a sua ideia daria certo. Porque na nossa mente tudo vai dar certo. Na minha mente, o Vitória vai ser já o campeão do mundo. Na prática é bem diferente, né? Beleza. Então, quando nós precisamos avaliar uma ideia, nós precisamos pensar nas consequências dessa ideia. Aí talvez alguém esteja pensando assim, mas Thiago, peraí, Jesus de fato morreu pelo meu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Peraí, não faz sentido isso aí não? Vamos lá. Jesus morreu pelo meu pecado. De ontem, de hoje, de amanhã, daqui a 10, 20, 30, daqui a 1 milhão de anos, se eu estiver vivo ainda e cometer um pecado, Jesus já pagou o preço por ele. Ok. Isso é bíblico. Porém, isso é incompleto. E muitas vezes uma verdade incompleta pode ser transformada numa mentira. Sabe por quê? A mesma graça que me resgata do inferno, ela transforma o meu ser. Esse sacrifício de Jesus, essa morte de Jesus, que perdoa o seu pecado do passado, do presente e do futuro, também transforma o teu coração. Não há uma graça que te salva, que muda o teu destino final, mas que não te transforma. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus morreu apenas para tirar o destino delas de inferno. Opa, ia para o inferno, agora vai para o céu. Pode continuar vivendo aí, tá? Não quero mais incomodar a sua vida, não. A graça de Deus é mais profunda do que isso. A graça de Deus, ela me salva, ela me resgata, mas ela me transforma por inteiro. Mas, Tiago, eu não quero saber disso. Eu acho que o amor mesmo de Deus é nos livrar do inferno. Não. Seria terrível se eu chegasse na eternidade e descobrisse um Deus que tinha poder para me transformar e não me transformou. E ia perguntar para ele, por que você não me transformou? Você tinha poder para isso. Você fez mais difícil que me tirar do inferno, eu, miserável pecador. Me transforma, pelo amor de Deus, entende? Então a graça de Deus, ela, ao mesmo tempo que é salvadora, é transformadora. Mas a pessoa que não foi alcançada pela graça de Deus, ela enxerga o evangelho como um fardo e não como um privilégio. Tiago, como que eu posso saber se eu sou alguém, um potencial, digamos, potencial herege, né? Como que eu posso saber se o meu coração está em risco em relação à hipergraça? Faz a seguinte pergunta. O evangelho para você é um fardo ou um privilégio? Obedecer a Deus para você é um fardo ou um privilégio? Aí talvez alguém pense assim, não, Thiago, mas obedecer a Deus é desafiador. Sim, é desafiador. Com certeza. Obedecer a Deus
em diversos momentos, é desafiador. É desafiador contra a sua carne. É desafiador contra a sociedade, muitas vezes. É desafiador contra a sua família, seu núcleo íntimo de pessoas conhecidas. É desafiador no mundo espiritual, mas é um privilégio. O apóstolo Paulo fala assim: eu considero tudo perda diante daquilo que eu ganhei em Cristo. Mesmo que seja desafiador, obedecer a Deus não é um fardo. Obedecer a Deus é um privilégio. Se você entende a obediência a Deus como um fardo, logo, logo vai chegar alguém no teu ouvido e vai dizer assim: olha, não precisa obedecer mais não. E você vai dizer: oh, ufa, graças a Deus, não preciso mais obedecer. Aí você vive uma vida completa de pecado, por quê? Porque você se esquece também, não você, né? Vocês, graças a Deus, o pessoal que está aqui é benção. Mas a hipergraça se esquece de que a graça de Deus, ela também é persuasiva. Sabe por que nós obedecemos a Deus? Não é por medo do inferno, ao menos não deveria ser. Se você está apenas por isso, não deveria ser. A obediência a Deus vem de um convencimento que o Espírito de Deus planta em meu coração, em seu coração, em nosso coração, de que a vontade dele é melhor do que a minha. E existem níveis de entendimento. Em algumas coisas eu consigo entender tranquilamente. Tem outras coisas que eu não consigo acessar o conhecimento, que eu não consigo entender na minha mente física, humana, limitada, carnal, caída. Mas mesmo sem entender, eu confio no caráter de Deus e digo: se ele está falando para fazer, a vontade dele é melhor. E quem vive a vontade de Deus na prática sabe, não de teoria, na prática sabe, olha, realmente, a vontade de Deus é muito boa. Essa graça, ela te salva, ela te transforma, ela te convence, ela mexe em você por inteiro. Eu te dei um exemplo só de uma heresia que está causando grande estrago hoje. E basicamente o que é heresia? Você distorcer um texto da palavra ou você distorcer a aplicação desse texto. Note que Satanás recitou a palavra de Deus, mas ele distorce a aplicação. Então Jesus combate essa distorção. Como, Tiago? Como é que combate a heresia? Com a palavra de Deus. E Jesus fala: não põe à prova o Senhor seu Deus. E naquele momento, Satanás vai embora. E aqui, gente, eu quero fechar agora falando 4 coisinhas. Eu falei assim, 4 coisas, mas fique tranquilo que não vão ser 4 tópicos, não. Só 4 coisas, mas eu vou citar. E já orar e fechar aqui o devocional que eu aprendo com esse processo de tentação de Jesus. Primeiro, Jesus ele vai para o deserto, mas ele vai pleno do Espírito. Adão, no Éden, no paraíso, sem nenhum dos problemas que nós passamos hoje com a natureza caída, Adão não tinha nenhum problema do pecado, tinha boleto a pagar. Adão não tinha poluição. Adão não tinha guerra mundial acontecendo. Adão não tinha, sabe? Adão era. Ele conversava todos os dias com Deus, meu Pai eterno, como é possível, Adão, no paraíso, na situação perfeita, você pecou, sabe por quê? Porque ele abandonou a palavra. Se você estiver na condição perfeita, mas abandonar a palavra de Deus, você cai. Se você estiver firmado na palavra, você pode estar no deserto, você prospera, você vence, você é mais que vencedor. Então, o primeiro Adão, na condição perfeita, abandonou a palavra e caiu. O segundo Adão, que é Jesus, no deserto, situação de escassez, fome, situação de tentação profunda com Satanás, baseado e fundamentado na palavra, ele venceu. Rapaz, estou com uma coceira aqui nas costas. Olha aqui, luta. Mas faz parte do devocional também, né? Vocês gostam disso também? De vez em quando eu fico até incomodado com essas coisas. Alguém fala assim: não, Thiago, a gente gosta lá porque a gente se sente participante também lá da sua rotina. Então vamos lá, para fechar. Primeiro lugar, plenitude do Espírito. Jesus vai pro deserto, mas vai cheio do Espírito. Segundo lugar, Jesus tem consciência da sua identidade. Nós que o tempo todo Satanás está dizendo: se tu és, se tu és, se tu és, se tu és o Filho de Deus. Jesus mostra plena consciência da identidade dele. Terceira coisa, Jesus jejua. E o jejum é um meio de graça maravilhoso, porque você se torne mais parecido com Cristo. Estou falando para nós. Jesus, no caso, Jesus não é ficar mais parecido com Cristo, né? Mas Jesus ali, ele fica alinhado à vontade do Pai também, através do jejum, que é um meio de graça da parte de Deus para nós, tá? E em último lugar, a palavra dele, essas 4 coisas: plenitude do Espírito, consciência de identidade, jejum e a palavra de Deus em nós.
Gente, o celular simplesmente desligou aqui, me perdoem. Mas já estamos fechando aqui o nosso devocional. Eu ia concluir falando que ontem coloquei no story do meu Instagram alguns rabiscos que eu fiz pro devocional de ontem, né? E muita gente gostou, alguns printaram, fiquem à vontade, inclusive, utilizem como ferramenta de estudo. Mas eu quero fechar aqui essa série orando com você. Eu sei que Deus já falou muito contigo, falou muito comigo também. Eu oro para que o Espírito continue trabalhando conosco em coisas que só Ele pode fazer. Tem dilemas dentro de nós que apenas o Espírito consegue guiar, consegue liderar essa transformação dentro de nós. É claro que nesse processo ele usa muitas ferramentas, né? Pessoas são ferramentas, a palavra de Deus é ferramenta, músicas são ferramentas, processos terapêuticos são ferramentas e deserto também é ferramenta do Espírito de Deus para nos afiar, para nos aprimorar. Eu tenho certeza que o Espírito tem interesse em trabalhar nas nossas vidas. Vamos fechar com a oração? Para concluir, certamente, talvez algumas pessoas até já saíram por conta da falha técnica que tivemos aqui, mas eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. No link do comentário fixado, coloquei na descrição, no topo do chat e no comentário fixado, coloquei o nosso grupo de WhatsApp, onde nós compartilhamos ali todas as manhãs, minutinhos antes, o link do devocional. Um grupo fechado, não tem conversas paralelas, não vai encher sua caixa de WhatsApp, vai servir exclusivamente para você receber o link e permanecer constante conosco. E no comentário fixado também tem um link da nossa comunidade do discipulado, tá bom? Vamos orar, gente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa série, por essa palavra. Continua, Pai, a ministrar nos corações quando essa série acabar. Tem misericórdia de nós. Sem a tua misericórdia, nós não conseguimos caminhar nem somente um único dia aqui nessa terra, Pai. Nós precisamos, carecemos muito da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça, do teu sustento, da tua instrução, Senhor Deus. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração para a tua voz, para o teu falar, em nome de Jesus. Amém, gente. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, para começarmos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.